Boa noite, alunos. Boa noite, alunas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de redação. Gente, hoje a aula é muito especial, não que as outras não tenham sido, né? Mas eu resolvi finalizar a disciplina de redação com a redação do Enem. Eu acredito que muitos de vocês, ao finalizarem, né, o supletivo, vocês queiram realizar o Enem para ingressarem, né, numa faculdade ou numa universidade pública, né? Ou na faculdade particular, enfim, ou queiram fazer algum curso profissionalizante. Então, acredito que alguns de vocês, se não todos, né, estejam pensando aí na prova do Enem. Então, resolvi preparar uma aula. Essa é uma aula, uma mega aula, tá bom? Essa aula vai, diferente das outras, essa aula vai ser um pouquinho extensa, mas eu espero trazer nessa aula o que vocês precisam saber para fazerem uma boa redação no Enem. Logicamente que essa aula, ela não vai conseguir sanar todas as dúvidas de vocês, né? Eu não vou conseguir trazer aqui muitos exemplos de uma redação nota 1000 para que vocês tenham como base, mas é uma introdução, tá bom? Caso vocês gostem, tenham interesse de fazer o Enem e queiram praticar redação, vocês podem me procurar aí futuramente para a gente trabalhar esse texto, né? A redação do Enem, esse tipo de texto que é exigido lá na prova, tá certo? Então, eu resolvi começar essa aula, gente, informando para vocês as situações que levam a nota 0 na redação do Enem. Ou seja, o que você não pode fazer lá na sua folha de redação. Então, fuga total ao tema, você não pode fugir do tema, tá certo? Se você fugir do tema, você é 0 na redação, tá bom? Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Eu já expliquei para vocês, né, como é que funciona o texto dissertativo argumentativo. Quem não assistiu essa aula, volta lá e assiste, tá certo? Por isso que foi importante eu falar sobre as tipologias textuais, né? Porque vocês precisam conhecer as tipologias para escrever os textos. Então, a tipologia que o Enem exige é a tipologia dissertativa argumentativa. Tá certo, gente? Então, é essa tipologia que vocês vão ter que usar lá no texto de vocês, ok? Extensão total de até 7 linhas. Então, vocês precisam escrever 8 linhas. Se você escrever 7 linhas, o seu texto nem é corrigido. Você vai... É zero. Zero na prova. Tá certo? Cópia integral de textos da prova de redação e ou caderno de questões. Então, você não pode copiar. Acredito que vocês já tenham visto, né, a folha de redação do Enem. E você tem o tema da redação, tem os textos motivadores, né? E vocês não podem copiar esses textos motivadores. Os textos motivadores estão ali para ajudar vocês, né? Para dar aquela luz, né? Aquela luz no fim do túnel. Porque às vezes você não entende o tema e aí os textos motivadores estão ali para te ajudar a entender o tema. Tá certo? Então, assim, você não pode copiar os textos motivadores. O que você pode fazer é tirar algum dado que tenha lá para colocar no seu texto. Mas copiar frases longas do jeito que está lá, você não pode. Tá certo? Impropérios. Impropérios, gente, são palavras de baixo calão. Não pode colocar isso na redação, senão é 0, tá certo? Desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Então, nada de fazer florzinha, coraçãozinho, carinha, né? Nada disso, senão seu texto é 0 na hora, tá certo? Números ou sinais gráficos fora do texto e sem função clara. Também nada de números que não tenham uma função clara no texto, tá bom? O Enem ele identifica como eles entendem esses rabiscos, né, esses números, como uma identificação do participante. Então, por isso que você não pode fazer isso. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Então, você começa a falar ali, do nada fala sobre outra coisa completamente diferente. É 0 também. Assinatura, nome, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante.
Gente, não pode assinar a redação de vocês. Quando eu falo isso para os meus outros alunos, eles falam: ah, professora, mas isso é muito óbvio. Não pode assinar, porque é uma forma de identificação, mas tem muita gente que assina, acha que é uma carta, né? Terminou o texto, coloca o seu nome lá no final. Não pode fazer isso, gente, tá certo? Tem um espaçozinho adequado para você colocar suas informações. Fora desse espaço, você não pode colocar nenhum tipo de identificação, tá certo? Texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira, então o texto tem que ser produzido em língua portuguesa. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Lógico, né? Se você... Ah, não deu tempo de passar para a folha, porque tem a folha de rascunho, né? Que vem atrás das provas de linguagens, né? Linguagens e ciências humanas, né? Então, atrás, a última folha é o seu rascunho da redação, né? Mas tem a folha mesmo oficial de redação, que é essa folha que vai para o corretor para ele corrigir o seu texto. Então, nessa folha, se ela estiver em branco, mesmo que você tenha feito o seu texto belíssimo lá na folha de rascunho, o que vai importar é a folha oficial da redação. Se você não passar o seu texto para lá, é 0, ok? As competências, gente, muita coisa, é muita informação para falar para vocês. Então, eu vou tentar ser o mais sucinta possível para que vocês, como a gente só tem essa aula, né, sobre redação Enem, para que vocês não fiquem com muitas informações sem respostas, ok? Então, eu preparei essa aula aqui de forma bem simples mesmo, para que vocês compreendam de forma mais simples possível como é que funciona a redação do Enem. Coloquei também algumas dicas para vocês conseguirem escrever o texto, tá certo? Então, a redação do Enem, gente, ela é avaliada em 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. Então, 5 vezes 200 dá 1.000. Então, o total do texto é 1.000. Você pode atingir 1.000 pontos, ok? Então, a competência 1, o que é que diz a competência 1? Ao demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Os aspectos analisados nessa competência são a estrutura sintática e a presença de desvios. Então, a competência 1 está relacionada a aspectos gramaticais, certo? Então, se você tem dificuldade em escrever, comece a escrever. Eu já dei dicas para vocês, né, de como começar a escrever. E também coloquei outras dicas aqui, ó, dicas para você ir bem nessa competência. Revise conteúdos básicos de acentuação, pontuação e as dúvidas mais recorrentes de ortografia. Então, gente, é muito comum pessoas que têm dificuldades em acentuar as palavras, em colocar a vírgula no lugar certo, né? Entre aqui a pontuação. Não sabe se a palavra é com X ou com CH, então aqui probleminhas de ortografia. Então, estuda esses conteúdos. Tem muitos vídeos na internet, vídeos muito bons. Tem sites muito bons na internet, tá bom? Se vocês até quiserem algumas dicas para estudarem depois, falem comigo no privado que eu mando para vocês alguns sites que eu acompanho, alguns vídeos, né, de youtubers, professores excelentes que eu acompanho, tá certo? Porque só essas aulas aqui realmente é muito pouco, tá certo? Tome cuidado para não usar termos da linguagem coloquial. Então, o texto do Enem é um texto que deve ser produzido na linguagem formal, nada de coloquialismos, tá certo? Se estiver em dúvida sobre a ortografia ou a aplicação de alguma palavra na hora da prova, escolha um sinônimo ou substituto, mas não arrisque escrevê-la errado. Ah, eu não sei se a palavra é com X ou com CH, ortografia. O que é que você vai fazer? Pense em um sinônimo para substituir aquela palavra, para não correr o risco de você errar, tá certo? Então, essa é a competência 1. Vai analisar se você domina, né, a modalidade escrita da língua portuguesa. A competência 2, gente, é o quê? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Então, na competência 2, você vai ser avaliado o quê? Sobre o repertório sociocultural, né? Se você tem conhecimento de outras áreas para colocar no seu texto. Vai ser avaliado aqui também se você entendeu o tema, né? Se você não fugiu do tema. E se você escreveu o seu texto na tipologia dissertativa argumentativa,
ok? Então, tudo isso é avaliado aqui na competência 2. Dicas para você ir bem nessa competência. Leia com muita atenção o tema proposto e os textos de apoio, pois eles têm a obrigação de te apresentar o tema e te direcionar para o caminho da sua argumentação, que a sua argumentação deve seguir. Fique atento às dicas que eles trazem. Então, gente, leiam o tema com muita atenção. E leiam também os textos de apoio, né? Que são aqueles textos que ficam ali na página onde a gente encontra o tema da redação, que eu já falei, né? Que são os textos de apoio ou textos motivadores, tá bom? Leiam, só não pode copiar as informações, as frases do jeito que estão lá, tá certo? Algum dado você pode tirar, porque normalmente nos textos de apoio tem gráficos, né? Então você pode utilizar dados daquele gráfico para colocar no seu texto, mas copiar as frases do jeito que estão lá não pode. Outras dicas para vocês aqui irem bem na competência 2, ó. Circule as palavras-chave do tema. Normalmente são 2, mas podem ser mais. Por exemplo, esse tema aqui da redação, eu não lembro o ano, tá certo? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E aqui foi o ano de 2020, tá certo? Então, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Tem 2 palavras-chave aqui. O que são palavras-chave? São as palavras mais importantes do tema. São aquelas palavras que precisam aparecer no seu texto. Quais são essas palavras? Estigma e doenças mentais. Então, você tinha que falar sobre esse estigma e no texto motivador tinha dizendo a definição de estigma. A palavra chique, né? Uma palavra difícil, mas lá tinha dizendo o que é que significa estigma. E tinha que falar sobre doenças mentais. Se você não falar sobre essas 2 palavras-chave, ou seu texto ia ser fuga ao tema ou ia ser tangente. Um texto tangente é quando você fala só sobre um elemento do tema. Se a pessoa falasse só sobre doenças mentais, por exemplo, ela estaria tangenciando o texto, porque ela não falou de estigma, tá certo? Outro exemplo aqui, ó, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse tema, gente, faz um tempinho, eu não sei se foi o tema de 2015, 2016, não lembro. Quais são as palavras-chave desse tema? Persistência e violência contra a mulher. Então, no seu texto, você tem que falar sobre persistência, por que ainda persiste a violência contra a mulher. Tá certo? Sobre o repertório sociocultural, tente no começo da redação ter uma chuva de ideias e recupere na sua memória todas as coisas que você já leu, viu ou ouviu que poderiam ser relacionadas àquele assunto. Gente, repertório sociocultural é tudo aquilo que você tem de conhecimento. Um filme, uma série, um personagem, né? Um personagem bíblico, um personagem famoso, um personagem histórico, enfim, personagens de livros que você leu, né? Autores, filósofos, sociólogos, enfim. É tudo isso de conhecimento que você adquiriu durante toda a sua formação escolar. Tá certo? Isso a gente chama de repertório sociocultural. Competência 3. A competência 3, gente, ela exige o quê? O que é que ela vai exigir? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, na competência 3, você vai ser avaliado o quê? Se você sabe selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. A competência 3 é a famosa coerência textual. Você consegue ser coerente no seu texto? É aqui que você vai ser avaliado, tá certo? Como problematizar o tema? O primeiro passo para problematizar o tema é identificar qual a questão que está sendo tratada. Depois disso, você precisa mostrar para o leitor que existe um problema nisso. No caso do tema da redação de 2015, pronto, gente, está aqui, foi 2015, ó, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, a problemática já estava no próprio tema. A violência contra a mulher ainda não foi solucionada e persiste. Então, vejam, a redação do Enem é um problema social. Sempre vai ser um problema. Então, se é um problema, por que esse problema ainda acontece? Ou por que esse problema surgiu? Tá certo? Então, vocês têm que pensar nisso. Depois disso, você precisa apontar 2 ou mais razões pelas quais esse problema ainda existe. Isso porque no último parágrafo você terá que elaborar uma proposta de intervenção para saná-lo.
Se eu digo na minha argumentação que o problema ainda existe porque as mulheres sentem medo de denunciar e porque muitos casos são arquivados, no último parágrafo eu vou propor a desarquivação e a investigação em meios de denúncia que não exponham as mulheres. Então, vejam, percebam que aqui há uma coerência, há uma organização no seu texto. Se você fala no seu texto que o problema da persistência da violência contra a mulher, né? Esse problema ainda persiste, porque as mulheres sentem medo de denunciar e porque muitos casos são arquivados, lá na proposta de intervenção, no último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, você vai propor, né, soluções para que esse problema ele seja sanado, né, seja resolvido, ok? Aqui você precisa mostrar que baseou seu ponto de vista em fatos, por meio da apresentação de dados, exemplos e outras informações que te ajudem a construir uma boa argumentação. Então, é importante que, ao falar sobre isso, que você utilize de dados, né, informações, para dar embasamento aos seus argumentos, tá certo? A gente chama de estratégias argumentativas. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A competência 4 é o que a gente chama de coesão textual, tá certo? Então, aqui existe a coesão intraparágrafos, que é aquela coesão dentro dos parágrafos, e a coesão interparágrafos, que é a coesão entre os parágrafos. Dica para você ir bem nessa competência: estude a tabela de conectivos para a redação do Enem, existem vários na internet. Coloque aí, conectivos, tabelas de conectivos para a redação do Enem. Vão aparecer vários exemplos na internet, tá certo? Aí aqui eu trouxe essa imagem, gente, que mostra para vocês o que é a coesão intraparágrafo e a interparágrafo. A intraparágrafo é dentro do texto, é o que está de azulzinho, ó. Está dentro do texto, dentro dos parágrafos. E a interparágrafo, né, a coesão interparágrafo, é de um texto para outro. Normalmente aqui, ó, no comecinho do parágrafo, tá vendo? Mas pode vir aqui também, ó, não tão no começo, mas no começo. Não tá bem aqui no começo, mas ainda é começo, ó, tá certo? Competências avaliadas na redação do Enem, aqui é a competência 5. A competência 5, gente, ela é extremamente importante. Essa competência, ela vai diferenciar a redação do Enem, né, de redações de outros vestibulares que existem. Porque a competência 5, você deve o quê? Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, você tem que pensar em uma proposta, né, para resolver o problema. Talvez não resolver, né? Quem somos nós para resolver um problema, mas para intervir ali, tá certo? Algumas estruturas linguísticas evidenciam a intervenção e nos auxiliam na identificação dessa proposta. É o caso, por exemplo, do verbo modalizador dever, ou ainda de algumas construções como o verbo ser mais adjetivo, como é necessário, é preciso, é importante, etc. Então, aqui é uma dica, né? Para que vocês, quando forem pensar na proposta de intervenção de vocês, colocar, por exemplo, alguém deve fazer alguma coisa. Tá certo? Eu vou já mostrar um exemplo para vocês compreenderem melhor. Aí tá aqui o exemplo. Ó. O Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação do uso de dados. Então, se eu coloco isso daqui não é uma proposta, é apenas um fato, uma constatação. Eu estou dizendo que o Poder Legislativo ele propõe uma nova regulamentação do uso de dados. Agora, se eu digo o Poder Legislativo deve propor uma nova regulamentação do uso de dados, ou então, se eu coloco, é necessário que o Poder Legislativo proponha uma nova regulamentação do uso de dados, aqui sim eu tenho uma proposta de intervenção, certo? Ó, deve propor, né? Ou é necessário que alguém proponha. Então, isso é uma proposta de intervenção, ok? Atenção, os elementos que devem compor essa proposta de intervenção são ação, agente, modo ou meio, efeito e detalhamento. Gente, é muita coisa. Mas para você atingir aqui os 200 pontos nessa competência, você precisa colocar esses 5 elementos, tá certo?
O que é a ação? A ação é o elemento que diz respeito à ação prática apontada pelo participante como necessária para a solução do problema apresentado pelo tema. A pergunta a ser respondida a fim de identificar a ação é: o que deve ser feito? Exemplo: dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados, fazendo assim a proteção do direito de livre-arbítrio do cidadão. Então, vejam qual é a ação aqui, ó. Criar leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. Então, isso aqui é a ação que deve ser feita. Agente. O agente é o elemento que identifica o ator social apontado para executar a ação que se propõe. A pergunta a ser respondida para identificar o agente da ação proposta é: quem executa? Quem vai executar essa ação? Exemplo: ademais, é importante que o Estado, em parceria com as escolas, promovam palestras elucidativas a toda a população, visando ensinar o bom uso de tais ferramentas. Gente, quem é o agente aqui? Quem é que vai realizar a ação? É o Estado. Então, o Estado aqui é o agente, ok? O modo ou meio é o elemento que diz respeito à maneira e ou aos recursos pelos quais a ação é realizada. A pergunta a ser respondida para identificar o modo ou meio apontado é: como se executa ou por meio do quê? Exemplo: portanto, para solucionar este impasse, é importante que a mídia, por meio de exposições no meio digital, garanta a ampla diversidade cultural e crie meios que impossibilite a difusão de dados pessoais, garantindo assim a minimização desta prática. Então, qual é o meio aqui, gente? Ela diz bem aqui, ó, por meio de exposições no meio digital. Então, aqui é o meio, tá certo? O meio pelo qual a ação ela vai ser executada. O efeito é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. A pergunta a ser respondida para identificar esse elemento é: para quê? Exemplo: é preciso criar leis para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários. Então, aqui eu tenho uma ação, né, que é preciso criar leis, e eu tenho um efeito dessa ação. Para que eu vou criar leis, né? Eu não, né? Alguém aí, o setor responsável por criar as leis, vai criar. Para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários. Então, aqui é o efeito, nesse caso aqui, o efeito da ação. Detalhamento é o elemento que acrescenta informações à ação, ao agente, ao modo meio ou ao efeito. A pergunta a ser respondida para identificar o detalhamento é: que outra informação sobre esses elementos eu posso acrescentar? Então, gente, detalhamento, a própria palavra já diz, é uma informação a mais, é um detalhe a mais sobre a ação, o agente, o modo meio ou sobre o efeito. Aí aqui eu coloquei um exemplo de cada um deles, né? O exemplo do detalhamento da ação. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais e etc., antes de tomar uma decisão importante. Então, aqui a gente tem o detalhamento da ação, certo? Ele vai dizer aqui, ó, que é importante que todos os usuários da internet pesquisem diversas fontes. Ele vai dizer que fontes são essas. Ele vai exemplificar sites, livros, jornais, ok? Então, isso é um detalhamento da ação. Exemplo do detalhamento do agente. Assim, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, tome providências para mitigar esse problema. Então, aqui eu tenho um agente, que é o Estado, e eu vou especificar quem é o Estado. É aquele, né, que na condição de garantidor dos direitos individuais. Então, aqui é um detalhamento do agente. O detalhamento do modo ou meio. Portanto, medidas devem ser tomadas. O governo deve promover, mediante mídias influenciadoras como Rede Globo, SBT e Record, campanhas a fim de conscientizar a população brasileira dessa manipulação. Então, aqui ele resolveu detalhar o modo meio. Na verdade, aqui ele detalhou o meio, né? Ele vai dizer que essa ação, né,
realizada pelo governo, ela deve ocorrer mediante as mídias influenciadoras. Aí ele vai exemplificar, como a Rede Globo, o SBT e a Record. Então, aqui é um detalhamento do meio, tá certo? E, por fim, o detalhamento do efeito. No entanto, é importante também uma conscientização nas escolas e uma intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, diminuindo assim as influências e manipulação pelo controle de dados. Aqui ele fala o efeito, né? Tem a ação e tudo, ele vai falar que com essa ação, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. Então, aqui é um efeito. O detalhamento do efeito está aqui, ó, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados. Então, é um desdobramento explícito de um efeito dentro de uma mesma proposta. Então, aqui a gente tem um detalhamento do efeito, ok? Então, aqui o modelo de redação Enem, gente, como é introdução, desenvolvimento e conclusão. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Então, no total, são 4 parágrafos, tá certo? Na introdução, você dará o contexto do assunto e apresentará a sua tese sobre o tema. Atenção, tese e tema não são a mesma coisa. A tese apresenta o seu posicionamento sobre o tema, que você defenderá por meio de argumentos na segunda parte, que é no desenvolvimento. Nos parágrafos de desenvolvimento, você deve mostrar, por meio de dados, exemplos e outras informações que ajudem a construir bons argumentos, porque sua tese é válida. E, por fim, na conclusão, você deve retomar sua tese e apresentar uma proposta de intervenção para agir sobre o problema colocado. Ok, gente? Uma boa redação do Enem, ela vai ter 4 parágrafos, né? Tem redações de nota 1000 com 5 parágrafos, mas normalmente são 4 parágrafos. E quantas linhas, professor, em cada parágrafo? Vamos lá. Na introdução, normalmente são 6, 7 linhas, tá certo? E nos demais parágrafos, 8 linhas, de 7 a 8 linhas. Porque se vocês não sabem, vocês têm 30 linhas para escrever, tá certo? Não é obrigado escrever as 30 linhas, né? Mas vocês vão ver aí, se vocês pesquisarem na internet, que as redações nota 1000, a galera escreve, viu, gente? Ocupa lá as 30 linhas para fazer jus, né, ao que essa pessoa sabe. Eu trouxe aqui um exemplo de redação nota 1000. Essa redação nota 1000 ela está na internet. Vocês podem, inclusive, fazer esse exercício de analisar redações nota 1000. Coloquem na internet, redações nota 1000 do Enem. Vocês vão encontrar várias. A do tema do ano passado ainda não está disponível na internet. Então, eu peguei aqui o tema de 2020, né, que foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, vamos ver rapidinho aqui o texto que essa pessoa escreveu. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. A palavra estigma, que eu falei para vocês que tem que ter no texto, né? Tem que circular as palavras-chave do tema. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. O repertório sociocultural, né? Nise da Silveira, que é uma psiquiatra. Primariamente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo.
Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série da televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, TAB, ilustrado pela protagonista Rui, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Vejam que aqui a pessoa tem um repertório sociocultural, né? Ela vai falar de uma série, ó, Euforia, ela vai falar de um pintor, né, o Vicente Van Gogh, ela vai citar também uma psiquiatra brasileira, Anísia da Silveira. Então, vejam, isso é repertório sociocultural, são esses conhecimentos a mais que a gente possui, né, de tudo aquilo que a gente assiste, que a gente lê, tá certo? O último parágrafo é o parágrafo de desenvolvimento, é o quarto parágrafo. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de informar cidadãos informados. Gente, quais são os 5 elementos aqui, ó? A mídia é o agente. Instrumentos de ampla abrangência, o detalhamento do agente. Informe a sociedade a respeito dessas doenças, é a ação. Por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates, é o que? É o meio, né? O meio pelo qual essa ação vai ser realizada. E a fim de formar cidadãos informados, é o efeito da ação, ok? Paralelamente, o Estado, o principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão a realidade do Brasil. Aqui ela coloca 2 propostas, né? E essa segunda proposta também é uma proposta completa, né? O agente, o Estado, principal promotor da harmonia social aqui é o detalhamento do agente, promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais, aqui é a ação, por intermédio de incentivos monetários, o meio, né? E para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema, é o efeito. Tá certo? Então, vejam, gente, essa pessoa escreve bastante, né? Tem que ter muita leitura e treinar bastante para conseguir fazer uma redação como essa. Essa redação foi nota 1000, ok? Está disponível na internet. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Essa aula ficou um pouquinho extensa, mas eu acredito que deu para vocês sentirem um pouco como vocês devem fazer a redação do Enem. Não é algo impossível, gente. Tirar uma nota boa na redação do Enem não é impossível. Mas tem que treinar bastante, tem que ter um repertório bacana para conseguir fazer a redação. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tenha uma excelente noite. Tchau, tchau.